Pensa só, como é que se gerencia o turismo numa área que é maior do que a França, a Espanha e a Alemanha juntas? Pois é, esse é o tamanho do desafio do Pará, lá no Brasil. E hoje a gente vai mergulhar na história de como esse estado e também o seu vizinho Maranhão estão usando dados de um jeito, olha, super inovador para revolucionar o turismo. É sobre transformar problemas gigantescos em oportunidades reais. Olha, para a gente entender essa história toda, o caminho é bem direto. Primeiro, a gente vai sentir o tamanho do problema. Depois, vamos ver como os dados viraram uma espécie de bússola estratégica. A gente vai ver também como uma crise botou tudo isso à prova. E, no final, como as parcerias e a ideia de descentralizar o futuro estão fazendo toda a diferença. Bora lá! Então vamos começar pelo começo, né? E é importante entender que a gente não está falando de um lugar qualquer. A gente está falando de um verdadeiro gigante. É que, com um território desse tamanho, os desafios são, bem, continentais. Pensa comigo, como é que uma campanha de marketing feita lá em Belém, na capital, vai chegar e fazer sentido para uma comunidade ribeirinha que está a dias e dias de viagem de barco? A logística, por si só, já é um quebra-cabeça gigantesco. E olha só o tamanho disso, mais de 1.200.000 quilômetros quadrados. Para ter uma ideia, é uma área maior que a França, a Espanha e a Alemanha, somadas. A pergunta que fica é, como é que se planeja uma estratégia de turismo que faça sentido para um lugar desse tamanho? Por onde sequer se começa a pensar? Bom, a resposta que a Secretaria de Turismo do Pará encontrou para essa pergunta foi bem direta. Chega de achismo. A ordem era começar a medir, a entender e a usar os dados como um verdadeiro guia, uma bússola. E essa frase do secretário de Turismo, o André Dias, resume perfeitamente essa virada de chave. Sabe, a gente precisa ter uma leitura muito precisa da realidade para que a gente possa transformá-la. Ou seja, chega de trabalhar com base em suposições. A ideia era muito clara. Primeiro, a gente entende o que está acontecendo de verdade, com precisão. Só depois é que a gente pode pensar em mudar alguma coisa. E olha, eles não estavam para brincadeira. Em 4 anos, foram mais de 120 projetos de pesquisa. E não é só contar quantas pessoas entraram no estado, não. É muito mais fundo. É entender quem é essa pessoa que visita, de onde ela vem, o que ela busca. É medir o impacto real de um evento gigante como o Círio de Nazaré na economia. É basicamente mapear o potencial de cada cantinho do estado. Só que aí, em 2020, toda essa estrutura, toda essa base de dados foi colocada à prova, da forma mais dura possível. Veio um desafio que absolutamente ninguém tinha como prever. A pandemia de Covid-19 foi um golpe, assim, devastador. O gráfico aqui não deixa mentir. Em questão de semanas, o setor simplesmente implodiu. O volume de voos, que é tipo a artéria principal do turismo, despencou de 100% em fevereiro para 8% em maio. 8%! O turismo, do jeito que a gente conhecia, tinha simplesmente parado de existir. Mas é exatamente aí que ter todos aqueles dados fez uma diferença brutal. Em vez do pessoal ficar paralisado sem saber o que fazer, eles agiram. E agiram rápido. Lançaram o plano Abre Caminho. O que eles fizeram? Primeiro, pesquisa na rua para entender o tamanho do estrago nos negócios e nas cidades. Segundo, jogar fora o manual antigo e repensar tudo do zero. E terceiro, criar e botar para rodar um plano novo que nasceu dos dados coletados no meio daquela confusão toda. E a crise acabou ensinando uma lição muito clara. Não adianta ter o melhor plano do mundo se ele for executado de forma isolada. A recuperação ia exigir mais do que dados, ia exigir colaboração. Uma colaboração muito mais forte e inteligente, tanto dentro do Pará quanto com os estados vizinhos. O primeiro passo foi arrumar a casa. O mapa do turismo do Pará foi completamente redesenhado. Antes, eles tinham 6 polos turísticos. Eram áreas enormes, meio genéricas. Isso foi abandonado. No lugar, criaram 14 regiões turísticas, bem menores e mais coesas. O resultado? Um planejamento muito mais focado, que de fato respeita e representa a identidade cultural e geográfica de cada lugarzinho. Tudo bem, mas essa estratégia toda depende de uma coisa, né? Coletar bons dados. E aí vem aquela pergunta de $1 milhão. Como é que se faz isso de um jeito que funcione, ainda mais quando a grana é curta e nem todo mundo está a fim de participar? Bom, para uma resposta genial para essa pergunta, a gente precisa olhar para o lado, para o estado vizinho, o Maranhão. O que eles fizeram no Maranhão foi de uma simplicidade genial. Criaram um sistema super atraente. Funciona assim: o turista escaneia um QR Code, responde a pesquisa rapidinho ali no celular e na mesma hora ganha um voucher de desconto para usar no comércio local. Simples assim.
Eles transformaram a coleta de dados, que é uma coisa chata, em um benefício real e imediato para o turista. E a beleza disso está no ciclo que se forma, um ciclo virtuoso. Pensa bem, o turista ganha um benefício na hora, o comércio local ganha um cliente e o dinheiro circula. O pesquisador ou o governo consegue muito mais respostas e dados de qualidade em tempo real. Ou seja, todo o ecossistema do turismo sai fortalecido. É aquele famoso ganha-ganha, só que aqui todo mundo ganha. Mas a visão de futuro de tudo isso é ainda maior. Vai além do que o governo do estado pode fazer. A ideia, no fim das contas, é colocar o poder que os dados trazem diretamente na mão de quem está lá na ponta, as comunidades locais. E uma das principais ferramentas para isso é uma iniciativa chamada Café com Números. A ideia é simples, mas muito poderosa. É juntar os técnicos do estado com os gestores dos municípios, sabe, num ambiente bem informal, para tomar um café mesmo e conversar sobre os dados. É para tirar dúvida, para discutir, para no fim do dia transformar aqueles números todos em ações que fazem sentido para a realidade de cada cidade. Então, o plano de longo prazo é muito claro. Não é sobre controle de cima para baixo, de jeito nenhum. É sobre capacitação de baixo para cima. O grande objetivo é criar uma rede onde cada município tenha gente que entende de dados, que sabe usar essas ferramentas e que pode, com isso, tomar as rédeas do próprio desenvolvimento turístico. Então, no final das contas, o que essa história toda do Pará e do Maranhão nos ensina? Primeiro, que os dados são de fato a melhor bússola que a gente tem para navegar em tempos de incerteza. Segundo, que uma crise, por pior que seja, pode ser o empurrão que faltava para a inovação de verdade acontecer. E por último, que o verdadeiro poder, a resiliência de verdade, aparece quando a gente colabora e descentraliza o conhecimento. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final. Uma reflexão que vai muito além do turismo no Brasil e que serve para qualquer realidade. Quais são os dados que hoje a gente nem enxerga que poderiam destravar o potencial escondido nas nossas comunidades? A resposta, quem sabe, está muito mais perto do que a gente imagina.